A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Este é o nosso projeto Áudio Lição Bíblica da Escola Dominical. Esse projeto visa alcançar os nossos irmãos que têm deficiência visual. Então, se você conhece pessoas assim, por gentileza, compartilhe esta audiolição para que esta pessoa tenha acesso à Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, por gentileza, de se inscrever neste canal. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Esta é a nossa lição de hoje. Vamos lá? Atenção para este aviso rapidinho. Você já conhece a revista digital Cristão Alerta? Por gentileza, observe esta linda revista digital. Ela traz os melhores subsídios bíblicos para a escola dominical, classe dos adultos. Você poderá usá-la em seu celular ou computador. Peça agora a sua revista. O link está na descrição deste vídeo. Muito bem, o tema de nossa lição 11 é o seguinte: o zelo do apóstolo Paulo, pela sã doutrina. Após esta aula, certamente estaremos preparados para respondermos as seguintes perguntas. 1. Qual é o conceito de ortodoxia? 2. Qual é o conceito de heterodoxia? 3. A que contexto se refere o zelo de Paulo para preservar a sã doutrina? 4. O que Paulo declarou a respeito da igreja? 5. Qual é o fim do mandamento? Muito bem, vamos para o texto áureo de nossa lição. Texto áureo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Agora a nossa verdade prática. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina, diante dos enganos e males das heresias. Leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe são os seguintes textos bíblicos. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 6, e o versículo 11. Em seguida, leremos a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Muito bem, eu passo a ler. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões, e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem. Agora vamos para a introdução de nossa aula de hoje. Introdução. Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nesta lição responderá a essas questões, que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça na graça e no conhecimento. Tópico 1. Ortodoxia versus heterodoxia. 2 termos técnicos importantes. Ortodoxia e heterodoxia são 2 termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. 2. Conceito de ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos e significa o que é direito, reto, certo.
Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. 3. Conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra hetero significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Para o apóstolo Paulo, a Igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. A Igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Tópico 2. A ameaça de corrupção doutrinária. 1. A advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui, a palavra para outra é heteros, que significa diverso. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identifica como lobos cruéis vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. 2. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos, no primeiro século, sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam uma bagagem religiosa, do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. É lamentável que, hoje, haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã, com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo, e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. 3. Fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Aqui, aprendemos que não podemos perder tempo com coisas infrutíferas. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar, com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Tópico 3. A Igreja como guardiã da sã doutrina. 1. A Igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a Igreja sustenta a verdade. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a Igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a Igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo o erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. 2. O objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor de um coração puro e de uma fé não fingida. 3. A primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio, no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. O zelo do apóstolo
se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Nesse caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para simulação, fingimento e hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Conclusão. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para, em Cristo, vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a Igreja do Senhor. Podemos resumir a nossa lição 11, fazendo as seguintes observações. Primeiro, é preciso zelar pela sã doutrina. Segundo, com ortodoxia, nos referimos à doutrina cristã, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Com heterodoxia, tudo o que for diferente disso. Terceiro, Paulo sempre admoestou a Igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinária. Quarto, como coluna e firmeza da verdade, a Igreja é a guardiã da sã doutrina. Muito bem, chegamos ao fim de nossa aula, mas por gentileza, nos conte nos comentários, abaixo deste vídeo, o que você aprendeu na aula de hoje. Até breve.